A gente começa então com o Vasco da Gama, porque ontem os vascaínos encheram o Maracanã, mais de 61 mil torcedores. Acompanharam a segunda partida então da semifinal do Campeonato Carioca. A primeira aconteceu no sábado, Fla-Flu, e ontem o Vasco da Gama encontrou o Nova Iguaçu, que mandou uma bola atrás da outra na trave, fora as defesaças do Léo Jardim, hein, Donan? Exatamente, né? O Nova Iguaçu mostrando que é uma sensação mesmo aí a bola na trave, né? O belo chute do Ian, que fez um grande jogo no Maracanã. O Nova Iguaçu foi superior dentro do Maracanã. O Léo Jardim fez 12 defesas e mais uma vez salvou o Vasco desde que chegou. É um dos melhores goleiros do país. Iago Ferreira aí finalizando, e na sequência o Léo Jardim também com a sequência de defesas. Já no segundo tempo, aos 4 minutos, o Carlinhos, olha só, mandou essa bola, e na sequência o Xandinho marcou um dos lances polêmicos do jogo, Marimar. Esse é bastante polêmico mesmo, né? E aí tem a linha, só polemizou mais ainda, né? Mas, Bruno, não é polêmico que nesse momento o Nova Iguaçu já era bem melhor, né? Pois é, já era melhor e continuou sendo. A gente vai ver a sequência aí dos lances, né? E a gente vai ver que o Nova Iguaçu teve chance até de ampliar esse placar com o Carlinhos. E novamente o Léo Jardim apareceu, né? O Carlinhos já tem 9 gols nessa temporada, aquele mesmo na queria do Corinthians, fazendo uma temporada espetacular. Aí ele tentou o golaço, né, para cima do Léo Jardim, o Léo Jardim conseguindo abafar e fazendo mais uma grande defesa no Maracanã. O Nova Iguaçu soube explorar muito essa defesa espetacular do Fabrício. A queima-roupa ali no chute do Paê. Eu acho que foi a defesa, o Léo Jardim trabalhou muito, mas essa foi um espetáculo mesmo, reflexo, depois a bola toca na trave. Aí o Esforça, olha só, coloca para mais uma vez, claro, o Piton salvar o Vasco da Gama. Tô achando, assim, que esse jogo tá repetido, não? Vocês mostraram esse gol no meio da semana passada, né? Parece, né? O Piton salvou o Vasco na partida contra o Água Santa e ontem também salvou da derrota. Na sequência tem o Paê batendo na trave e tem mais. Então, com esse vacilo ainda do Pumita e o Carlinhos perdendo outra chance, Dona. Desperdiçou muitas oportunidades, né? O Carlinhos bateu no meio, facilitou ali pro Léo Jardim. Eram 3 contra 1. Exatamente. Soube explorar muito bem os espaços que o Vasco cedeu ontem no Maracanã, né? Acho que foi o pior jogo do Vasco em 2024, com certeza. Aí a finalização também do Bill e novamente no finalzinho do jogo o Léo Jardim aparecendo. A gente ouve então os personagens que fizeram o jogo no Maracanã. Vamos lá. Seguir compitiendo como lo estamos haciendo. Yo estoy muy orgulloso del equipo. Primero, venimos de jugar hace 3 días un partido importante, pero también tienen que entender que el equipo hoy podíamos haber ganado por 2 o 3 acciones, pero también podíamos haber perdido. ¿Y qué vamos a pasar? Que la gente sea bien claro y que venga a la cancha porque Vasco va a llegar a la final. ¿Sabe por qué? Porque tiene el espíritu, tiene el compromiso. Pero yo estoy muy contento porque quedan 90 minutos y creo que los hinchas de Vasco, lo entiendo que querían ganar 3-0, 4-0 para allá. El equipo compite, yo estoy re orgulloso. Me gusta que la gente no se vaya antes, no se tiene que ir antes. Porque el otro día la gente se fue y nosotros empatamos y ganamos a penales. El hincha, verdadero hincha, se queda hasta el último. Números desse sofrimento vascaíno. Olha aí, mais finalizações sofridas no alvo pelo Vasco nessa temporada. Coincidentemente ou não, nos 2 últimos jogos. Foram 13 finalizações sofridas contra o Nova Iguaçu, empate em 1-1, e 7 sofridas contra o Água Santa, 3-3 depois da classificação nos pênaltis. Antes disso, também 7 finalizações contra o Sampaio Corrêa. Direto, então, com o Cícero Melo, que está no Rio de Janeiro e acompanha a repercussão, então, do empate do Vasco da Gama na primeira partida da semifinal do Carioca. O Ramon bateu ali na mesa e disse que vai passar. O vascaíno sentiu confiança, Cícero? Bom dia para você, Bruno, para os companheiros, Mário Marra, Donan, para o fã de esporte, especialmente o torcedor Cruz Maltino. Nós estamos aqui na porta de São Januário, movimento pequeno, mas durante todo o jogo ontem e depois do jogo, observei as reações dos torcedores Cruz Maltinos e, diferentemente do técnico Ramon Dias, o torcedor do Vasco está muito preocupado. As atuações do Vasco não vêm convencendo,
O Vasco saiu vaiado, muito vaiado no intervalo do jogo, quando foi inteiramente dominado pelo Nova Iguaçu. No segundo tempo, realmente, o Vasco melhorou, teve várias oportunidades de gols, mas também sofreu várias chances de gols da equipe do Nova Iguaçu. Tanto que o Léo Jardim, por unanimidade, foi a maior figura em campo, fechou o gol e evitou a derrota do Vasco. O Vasco hoje tem 2 ou 3 jogadores que são decisivos. Léo Jardim, goleiro, Léo Piton, o Lucas Piton, melhor dizendo, lateral, que além de lateral é artilheiro, tem feito gols importantes e dado assistências importantes. E o Payet, que é realmente o termômetro do time, a estrela do time. Quando ele vai bem, o time todo sobe de produção. Quando ele não está muito bem, o time todo cai de produção. A verdade é que o Vasco não jogou bem, poderia ter saído já com uma desvantagem de 2 gols de diferença no jogo de ontem, e eu não consegui entender por que o Ramon Dias bateu na mesa e disse, a exemplo do que falou que o Vasco não ia cair, ele disse que o Vasco vai classificar. Baseado em quê? Eu queria saber, nossos colegas, nossos companheiros vão poder discutir melhor, que eu não consegui entender. É só, eu acho que uma questão mesmo de tentar fazer o torcedor acreditar e tentar fazer o seu time acreditar que pode chegar à final. Porque só se depender do futebol que jogou nos últimos 2 jogos, principalmente, contra o Água Santa, em São Januário, quase foi eliminado, por pouco não foi eliminado, até merecia ser eliminado dessa Copa do Brasil, pelo que jogou. E agora, ontem, que já poderia ter saído uma desvantagem praticamente irrecuperável, não dá para entender essa explicação do Ramon Dias, acreditando demais no time do Vasco da Gama. O Vasco perdeu um jogador que é reserva, que foi expulso de campo, Matheus Carvalho, não vai fazer tanta diferença porque não é titular. Ontem lançou o Cleiton, jogador contratado ao futebol português, 25 anos, ninguém entendeu também por que o Cleiton já saiu jogando sem ter participado praticamente de treinamentos. Então fica aí agora para os nossos companheiros tentar analisar o que vai acontecer nos próximos dias para o Vasco. O Vasco volta a jogar domingo. Eu conversei, não está definido oficialmente ainda, mas eu conversei ontem, depois do jogo, com o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, e perguntei aonde seria o jogo, que é o Nova Iguaçu quem decide, porque tem o mando de campo e a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. E ele me disse que o jogo, a tendência, está praticamente certo, vai ser novamente no Maracanã, domingo, às 4 horas da tarde. Bruno? Então, baseado em quê, Cícero? Provavelmente não nesses números, porque os números eles não são favoráveis ao Vasco, né? Principalmente na questão dos chutes sofridos. A gente está vendo aí que o Nova Iguaçu finalizou o Mário Marra 26 vezes, sim, destas 13 no alvo. Por isso que o Léo Jardim trabalhou tanto e por isso que a trave também foi tão carimbada. A gente tem elogiado com muita frequência, né, as entrevistas do Emiliano, do Ramon, mas eu concordo muito com o Cícero com o que ele está falando. E eu acho que ontem a gente percebeu uma entrevista menos preocupada com a análise do jogo, mais preocupada com o elenco e com um fator meio anímico, motivação e tal. Eu acho que ontem ele deu uma blindada no elenco e jogou para, assim, vamos lá, gente, é pra gente, é com a gente, vamos junto. E é uma falsa simetria, Bruno, pensar que na semana passada o Vasco cansou por jogar em São Januário contra o Água Santa e que o Nova Iguaçu vai jogar contra o Inter e vai ficar mais cansado. Vasco e Nova Iguaçu não podem entrar, assim, com todo respeito ao trabalho legal que a gente viu no Campeonato Carioca, segunda melhor campanha na fase de classificação, uma derrota só em todo o campeonato, mas o Vasco é o Vasco. Quando a gente vai falar de Vasco, a gente vai comparar com o Inter, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Fluminense, com o Atlético Cruzeiro e tal. Você não vai fazer esse tipo de comparação em um momento decisivo com o Nova Iguaçu. O jogo desgastante do meio de semana não serve como argumento. Sim, o Vasco é o Vasco. Ah. Eu entendo tudo, tá? Eu entendo que é um momento de trabalho, eu entendo que o time é novo, eu entendo tudo isso. Mas eu conheço o Vasco há muitos anos. Eu não posso falar que o Vasco vai ganhar porque essa semana é o Nova Iguaçu que vai ficar cansado. Por respeito à história do Vasco, eu não vou falar isso. Sim. Entende? Mas eu entendo o que o Ramon fez. O Ramon tentou não falar do campo para proteger os jogadores, porque o campo não foi bom. Porque se ele fala do campo, aí as respostas não teriam sido com esse otimismo que ele tentou passar na entrevista. Exatamente. Até porque esses números aí, do número alto de finalizações, não é contra o Nova Iguaçu e contra o Água Santa. A gente não está naquela sequência de calendário de Série A do Campeonato Brasileiro ou de uma eventual reta final de Copa do Brasil. Não é isso.
É um número alto de chutes sofridos contra adversários teoricamente mais fracos. Exatamente. Eu acho que ontem a coletiva do Ramon foi muito fora da realidade. Se a gente for analisar o que aconteceu no Maracanã, o que aconteceu principalmente no segundo tempo também contra o Água Santa. Acho até que o Vasco fez um bom primeiro tempo, principalmente até os 25 minutos ali contra o Água Santa em São Januário, no meio de semana. Mas ontem a gente viu a pior atuação do Vasco com o Ramon Dias, né, principalmente nessa temporada. O time sem meio campo, um buraco no meio campo, sem nenhum tipo de pegada, um time espaçado, um time que foi dominado pelo Nova Iguaçu dentro do Maracanã com 61 mil torcedores. E aí, quando ele vai para esse tipo de promessa, primeiro que eu acho que não dá para fazer uma relação com a promessa que foi muito importante para passar confiança para os atletas em um cenário de quase queda no Campeonato Brasileiro. Ali era um grande desafio. Quando ele faz uma promessa contra o Nova Iguaçu, que faz um excelente trabalho com o Carlos Vitor, time corajoso, organizado, a gente viu isso novamente no jogo do Maracanã, eu acho que é um exagero muito grande, não tem uma necessidade. Eu gostaria que outros pontos fossem abordados dentro da coletiva, como, por exemplo, a parcela dele, dentro de uma atuação muito ruim, dentro de um Vasco que atualmente é um Vasco desequilibrado e vulnerável. O Ramon é muito competente. Já mostrou isso a carreira inteira, já mostrou isso no Vasco. Ele foi o grande líder de praticamente um milagre na permanência. Recebeu reforços importantes também no meio da última temporada. E o Vasco tinha como uma virtude muito a capacidade de se defender bem na última temporada. Isso se perdeu. Ele está nesse esquema 3-5-2, né? Só que 2 jogadores ficam com uma responsabilidade maior de marcação. O Zé Gabriel, que não deveria ser o titular do Vasco nessa temporada, já era uma carência que a direção deveria ter solucionado, porque todo mundo sabia que o Vasco tinha 2 grandes carências, camisa 5 e ataque. Veio uma promessa para ser essa solução, que é uma aposta, que é o Sforza, que entra no segundo tempo. O Zé Gabriel, ou qualquer outro volante que estivesse nesse esquema, estaria sobrecarregado. Mesmo esses que se contundiram. É a função. Se você contratasse o Coediar, ele estaria sobrecarregado, que é um grande jogador e é um objetivo da comissão técnica de contratação. Por quê? No meio-campo está jogando Zé Gabriel, o Galdames e o Payet. Então, ontem a gente viu em vários momentos o Payet, que é mais meia, muito mais um cara de ataque, não conseguindo ajudar muito na marcação. O Galdames é um cara que agrega mais tecnicamente, mas sem a bola compromete muito. Então, assim, a gente viu o Nova Iguaçu com 4 jogadores no meio campo contra praticamente Zé Gabriel e o Galdames. E se eu puder piorar ainda esse cenário, uma dupla de ataque que não tem característica de recomposição. Exatamente. Porque ontem, inclusive, era uma novidade. Tá jogando com o Adson antes. Exatamente. Mas o que ele poderia fazer para corrigir isso? O que ele deve fazer? O que ele já fez em outros jogos nessa temporada e o time se mostrou mais equilibrado. E ontem eu acho que ele insistiu, foi teimoso até no segundo tempo, que é um 4-3-3. Botar mais um jogador no meio campo para você tentar fazer com que esse time seja mais equilibrado. Em algum momento pode ser até o Medel. Que no jogo do Marcílio Dias adiantou. E eu até vou discordar de uma colocação do Cícero. Eu acho que o Matheus Carvalho vai fazer muita falta no jogo de volta. Porque ele era o jogador que estava entrando, que estava equilibrando o time. Ele é o cara que vinha no segundo tempo para ajudar mais na marcação. Ele é um cara que tem uma pegada. E foi muito infantil o que ele fez para ser expulso, porque agora o Vasco vai ter um jogador como desfalque no segundo jogo. Então, assim, o Vasco hoje é um time desequilibrado. Eu acho que o Ramon vive um dilema de tentar fazer com que esse Vasco seja um time mais criativo com bola. Isso até acontece na temporada, mas defensivamente é um time exposto. É um time sem pegada no meio campo, espaçado e que está gerando um latifúndio para os adversários conseguirem aproveitar. E o Nova Iguaçu aproveitou. Eu só fico pensando uma coisa. Quem liga a televisão hoje e quem ligou a televisão no dia seguinte dos jogos contra o Botafogo, contra o Fluminense e o Flamengo, eles acham que a gente está louco. Porque a gente estava falando de dignidade do Vasco em campo, de luta e tudo mais. Eu daqui fico só pensando assim, eu entendo que é início de ano e que as ideias estão em formação. O Vasco se mostrou muito competitivo e competente em jogos grandes. Em outros jogos, na semana, o Vasco se mostrou bastante irregular. O que dá para espremer desses 2 ingredientes? Não sabemos ainda.
E aí, Cícero, acho que 2 pontos, assim, eu entendi também o fato do Ramon ter ido para a entrevista, né, precisava desse peso. Entendi também as declarações dele no sentido mais otimista, mas assim, eu não concordo quando ele fala que poucos times no Brasil fazem o que o Vasco fez contra o Água Santa no primeiro tempo. Não concordo. E até quando ele fala que o torcedor não pode deixar o estádio, eu também entendi que ali em São Januário, muito também por uma questão ali até de insegurança, que alguns torcedores acabaram saindo mais cedo porque não sabiam o que poderia se tornar o estádio ali depois, né? Então acho que só esses 2 pontos aí em cima do que ele falou. Porque isso também foi muito repercutido, né, Cícero, por aí. É verdade, eu estava ouvindo atentamente o Mário Marra e concordo inteiramente com o que ele falou, porque foi a pergunta, ontem eu estive na coletiva, não teve zona mista do Vasco, e a pergunta que eu fiz para o Ramon foi exatamente o comentário do Mário Marra. Eu perguntei para o Ramon, por que o Vasco, quando tem que ser reativo, e isso acontece com os times de maior poderio técnico, no Campeonato Carioca, como Flamengo e Fluminense, para não falar do Campeonato Brasileiro de outros times, Palmeiras, Atlético, Grêmio, Inter, e o Vasco conseguia jogar bem, conseguia fazer um jogo, se não de igual para igual, mas com muita raça, disposição, e tornava o jogo difícil para esses times que têm maior potencial técnico, se tem exatamente Flamengo e Fluminense no Campeonato Carioca, e por que quando o Vasco tinha que ser proativo, que é dominar o jogo, se mostrar sólido, se mostrar melhor do que os times que são de menor investimento, que são menores em tamanho, realmente, quando o Vasco tem que se impor. Por que isso não acontecia? O Vasco igualava o jogo, permitia que esses times, como foi o caso do Nova Iguaçu, do Água Santa, só para citar 2 exemplos, fizessem um jogo de igual para igual ou até melhor, quando o Vasco tinha que se impor. E, honestamente, me decepcionou a resposta do Ramon Dias, porque ele deu uma de cerca Lourenço, falou e não respondeu nada. E eu esperava saber o porquê que isso acontece. A torcida também, muitos torcedores me dizem até... Eu ouvi até comentários ontem, vou ser bem honesto, tem que trazer aqui informação. Eu ouvi vários torcedores Vasco dizendo ontem, para jogar esse futebol, que o Vasco jogou contra o Água Santa, contra o Nova Iguaçu, e para a final, como o Ramon Dias quer, e acredita e bateu na mesa dizendo que vai para a final, e jogar, por exemplo, contra um Flamengo, o vexame vai ser muito grande, o Vasco vai tomar um passeio. Então é melhor que seja eliminado logo pelo Nova Iguaçu. Eu vi vários torcedores do Vasco falando isso ontem. Então, essa pergunta que eu fiz para o Ramon Dias ficou no ar. Ele não soube responder. Ou não quis responder, ou não soube responder. E para terminar, ele disse o seguinte, perguntaram para ele, o Vasco precisa de muitos reforços? Ele disse, olha, a gente sabe da situação financeira que não é boa, não tem condições de contratar. Mas se eu pudesse escolher, eu ainda preciso, ele falou assim, entre aspas, uma cereja no bolo. Não sei o que ele quis dizer com essa cereja no bolo, talvez seja um jogador que venha para fazer a diferença, e não só para compor elenco. Léo Jardim, que é a atuação e essa linha de impedimento traçada para validar ou não o gol do Nova Iguaçu. Eu até acho que o gol foi legal, nós falávamos aqui, mas a linha, nossa, olha onde, completamente nada a ver. É o Carlinhos que tá na jogada ali, que por sinal muito bom jogador, o atacante, né, a referência do Nova Iguaçu, parabéns pelo jogo do Nova Iguaçu ontem. Olha ali onde tá traçada na mão dele. Na pontinha dos dedos dele, pelo amor de Deus. E tanto é que na imagem, no jogo, na hora do jogo, mostra a imagem rapidinho. Mostra a imagem ali, 2 segundinhos e já tira, até depois de algum tempo, repetiram a imagem, falaram dessa linha de impedimento completamente equivocado. Mas assim, não dá pra tirar, óbvio que a gente tá falando desse lance, mas não dá pra tirar o mérito do jogo do Nova Iguaçu, que fez frente, mas assim, legal de ver o jogo do Nova Iguaçu contra o Vasco ontem. Partida de gente muito grande, boa. Ai, tô preocupada, enfim. Mas não acho que tenha sido o fator decisivo para que o Vasco tivesse sido, né, em vários momentos, dominado pelo Nova Iguaçu, que mereceu ganhar. Acho que teve chance também de ganhar o jogo, mas o Nova Iguaçu teve maior número de situações de perigo e com uma imensa liberdade para trabalhar a bola. Eu acho que essa é a grande questão, né? O Vasco até começou o jogo... Água Santa teve também, né? E o Vasco não estava cansado, né? O Vasco é um time ainda em construção, jogadores chegando, né? Ontem o Cleiton começando como titular, novidade, né? Aos poucos vai chegando, outro dia chegou os Força e vai montando o time. E então, alguns chegam e já vão pro jogo, né? É isso. E aí você não tem um trabalho, não tem um treinamento. E ontem a opção dele, e passa por ele, Ramon Dias e Pedro Emiliano, pela comissão técnica, por começar o jogo com 3 jogadores que sem a bola absolutamente não participavam de nada,
deu uma liberdade, deu um espaço que o Nova Iguaçu soube trabalhar. Talvez se esperasse o Nova Iguaçu amedrontado, diante de um Maracanã cheio, a torcida do Vasco compareceu em grande número, né? É o Vasco contra o Nova Iguaçu. Talvez alguns esperassem que o time do Nova Iguaçu ficasse lá atrás, trancadinho, com medo do Vasco. Não, ele botou a bola no chão e foi pro jogo. Porque esse time fez essa campanha, não à toa chegou até essa fase, com base num bom futebol, um futebol de troca de passe, de aproximação, de consciência, né? Muita gente chamando de o carrossel da Baixada, a laranja mecânica de Nova Iguaçu. Isso. Tem isso? Carlos Vitor. É um bom time de futebol, mostrou isso ali, um time bem montado, com jogadores, por exemplo, o Carlinhos, centroavante, que ontem fez uma grande, não fez gol, mas fez uma grande partida, deitou em cima da zaga do Vasco, ele contra o zagueiro do Vasco, deitou. É o Carlinhos do Corinthians, que o professor viu na Copinha de 2017, apareceu como uma promessa do Corinthians. Esse menino no Corinthians só não deu mais certo por fatores extra-campo, né? Porque tinha até um momento ali o Carille resistia de colocá-lo, mas parece outro jogador. Assim, Quais são os três? Especifique os três que sem a bola não fazem nada. Os dois centroavantes, o Cleiton, o Verratti e o Payet. Então, A recomposição deles é... havia um buraco. O Vasco tinha uma linha de 5 na defesa e 2 volantes. Eram 5-2-3, para colocar assim, né? Tentando resumir. Tem várias questões ali menores, mas resumindo muito brevemente, você tinha uma linha de 5, cujos laterais muitas vezes saíam, tinha 2 volantes, e aí lá na frente tinha Payet, Verratti e Cleiton. O Muitos momentos. Vem cá, Galdames não pega ninguém. Era um time muito espaçado. Eu pensei que você ia falar do Galdames, né? O Zé Gabriel mal. Mas a questão Mas o Verratti e o Payet, você tem que... É um preço que você tem que... Vale a pena você pagar. Você tem que ter os dois, você tem que fazer gol, né? Alguém tem que... Fecha pelo menos para 3 ali. Já ajuda um pouco mais. E aí aquele ímpeto ofensivo, é claro que já tem um desgaste físico do Nova Iguaçu também. A partir da metade do segundo tempo, o Vasco vai no embalo. Vamos embora, vamos para cima, que a gente tem a camisa, tem a torcida e vai buscar um empate. E poderia ter feito até um segundo gol, mas ainda assim, nesse momento bom do Vasco no segundo tempo, tem alguns contra-ataques que o Nova Iguaçu cria ali que poderiam ter resultado no segundo gol do Nova Iguaçu. O goleiro foi muito bem, a trave salvou algumas vezes, em alguns momentos os jogadores não tiveram as melhores escolhas ali, mas a facilidade com que o Carlinhos se movimentava no meio da zaga do Vasco, sem que ninguém o acompanhasse, ganhando na movimentação, ganhando no corpo, fazendo o pivô, girando em cima dos zagueiros, dando passo para quem vinha de trás, era uma liberdade imensa. Diz ali o Ramon Dias, o Vasco vai para a final. Se o Vasco for para a final e jogar na final contra o Flamengo, provavelmente, ou mesmo contra o Fluminense, mas provavelmente contra o Flamengo, como jogou contra o Nova Iguaçu, é melhor não ir para a final. Mas chama atenção, Eugênio. É melhor não ir. Mas nos clássicos, o Vasco não jogou dessa forma. O Vasco era muito mais compactado, aproximava mais as linhas, não dava esse buraco todo. Então, essa é a questão, Natália. A formação tática é outra também. Minha interpretação ontem foi que o Vasco esperava o Nova Iguaçu trancadinho lá atrás e aí botou mais gente no ataque para empurrar, para sufocar. E quando viu, perdeu o meio-campo e quase perdeu o jogo em função disso. É claro, imagino eu, contra o Flamengo, contra o Fluminense, ele não vai se lançar com 3 jogadores que não participam no momento defensivo e deixam um espaço. É um time sem nenhuma compactação e fica perdido sem a bola. O Vasco tem a força hoje da transição e velocidade. O Vasco tem no Payet um jogador que está numa fase muito boa, tecnicamente ele é acima da média. Tem o Verratti dentro da área que faz o trabalho dele, mas ele ainda precisa coletivamente se entender quanto da criação e principalmente sem a bola. Porque sem a bola está um buraco. Há uma distância enorme entre os jogadores que os adversários exploram com muita facilidade. Ontem era o Nova Iguaçu, que a gente está elogiando, fez um bom campeonato, é um bom time. Tem uma jogada no primeiro tempo que são 4 jogadores trocando passes ali e termina com um chute de trivela que vai na trave. E se você pega um Flamengo com essa postura do Vasco, o Flamengo atropela. Porque a qualidade técnica do Flamengo é superior, indiscutivelmente, à do Nova Iguaçu. E o Vasco não pode dar esses espaços. Então o Vasco tem que ser um time mais compacto, o Vasco tem que ser um time que sabe melhor o que fazer diante de uma marcação mais alta, como o Nova Iguaçu fez ontem, para sair com essa bola.
E aí, nisso, os jogadores de frente têm que entender que precisam ajudar na saída de bola voltando um pouco mais, porque senão o passe no meio campo vai sair errado. E aí não adianta você trocar 2 volantes por outros 2 volantes sem anexar pelo menos mais um no meio de campo para dar opção ali de passe na construção, para ajudar na marcação. Isso que o Vasco não entendeu e ontem correu um sério risco de sair com uma derrota e eu acho que serve muito de alerta, porque ontem o melhor time em campo foi o Nova Iguaçu. Então tá aí, pessoal, com o vídeo da ESPN Brasil. Família Vascaína, uma ótima tarde a todos. O Mercadão da Bola do Gigante da Colina está super agitado. Pedrinho e Alexandre Matos mirando o mercado. Pode contratar o Luan Dias, do Água Santa, que jogou muita bola contra o Vasco em São Januário. E também pode contratar o meio-campista colombiano, John Arias, do Fluminense. É um ponta-direita que o Ramon Dias vem pedindo diariamente dentro do Vasco da Gama. Galera, tudo isso vocês vão saber agora. Mas antes, já chega deixando esse like humilde, se inscreva no canal de suma importância e também me diga de qual lugar do Brasil vocês estão vendo esse vídeo, que eu prometo mandar um alô e um beijão para cada um de vocês. É o seguinte, amigas e amigos, diante de ontem, desse empate com gosto de derrota, onde que o Vasco foi amassado pelo Nova Iguaçu, a diretoria entende que tem que contratar jogadores qualificados, e esses jogadores podem ser tanto Luan Dias e tanto John Arias, só que um deles pode chegar agora e o outro pode chegar no meio da temporada, que é o caso do Luan Dias. O Luan Dias, meio campista muito bom de bola, canhotinho, pode chegar agora. Galera, o Vasco não teria que desembolsar muito dinheiro para contratar esse jogador, que por sinal é um atleta muito capacitado. O Bahia dentro de campo, ele sente muita falta de um parceiro para jogar ao lado dele. E o Luan Dias está sendo muito avaliado pelo Ramon Dias e foi aprovado. É isso mesmo, galera. O jogador tem grandes chances de vir para o Vasco da Gama. Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso no Vascão. Já o John Arias seria para o meio da temporada, até porque é um jogador que está vivendo um momento incrível, está jogando muita bola no Fluminense, e esse jogador o Vasco teria que desembolsar uma grana violenta, mas já que investiram uma grana violenta nesse zagueiro João Vitor, que para mim, até o momento não disse para que veio, eu não tô sentindo muita confiança nele. O Vasco gastou quase 40 milhões nesse atleta, por que não contratar o John Arias? Vocês concordam? Eu acho que o Vasco tinha que investir cerca de 15 milhões de euros para contratar esse colombiano, que é um jogador que chegaria para qualificar ainda mais o elenco vascaíno. É um ponta direito que o Ramon Dias tanto vem pedindo. Vocês concordam? Galera, a qualquer momento estarei de volta atualizando vocês sobre essas negociações. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!